Olá pessoal, então vamos dar início à nossa próxima aula aqui de aprendizado de máquina. Então basicamente o que a gente tinha visto nas aulas passadas então basicamente o grande problema que nós temos tem aqui um conjunto de dados, eu tenho que passar por uma etapa, né, de extração de características e por fim eu vou ter o meu classificador, tá certo? Nós tínhamos visto alguns exemplos, né? Quando eu tenho essa parte de extração de características, então o meu problema passa a ser trabalhar no espaço de características, tá certo? Então, essa aqui acaba sendo, né, uma palavra importante para nós. Espaço de características. E aí, basicamente a função, né, de um classificador de padrões, basicamente, é o quê? Encontrar uma superfície de separação, um exemplo, uma reta, né? Essa aqui é uma outra palavra importante que nós temos, né? Uma superfície de separação, né? Ou superfície de decisão que separa os meus dados, né? De tal forma que dados que estão de um lado dessa superfície pertencem a uma classe e dados que estão do outro lado da superfície pertencem a outra classe. Então nós vimos que existem diversas configurações desse espaço de características, né? Nós temos espaços que são fáceis, né? Vamos dizer assim, de serem separados. Então, por exemplo, eu tenho espaços, né? Que a gente chama, eles são linearmente separáveis, né? Porque eu consigo, então, utilizar uma reta para separar esses espaços, né? Esses dois grupos. Isso é um espaço que a gente chama de linearmente separável, porque ele consegue ser separado por uma superfície linear, no nosso caso, né? Uma reta. Se eu tiver um espaço com duas ou mais, um espaço com três ou mais dimensões, então eu tenho um hiperplano, que também é uma superfície linear. Eu tenho eventualmente outras configurações, né? Que também são linearmente separáveis, só que no caso eu preciso aqui de duas retas, né? Ao invés de uma, perfeitamente tranquilo para nós, né? Isso é um problema bom também. Eventualmente eu posso escolher uma outra forma de separar esse espaço, que ao invés de eu querer duas retas, eu posso escolher então um outro tipo de classificador, uma outra função de decisão, que trace, por exemplo, ao invés de funções lineares, ela me retorna, por exemplo, uma elipse, uma esfera, uma função radial, que tem certas características, tá? Então depende muito, né? Mas também, de certa forma, é um problema, né, razoavelmente tranquilo de a gente resolver. E o problema, então, reside, pessoal, quando nós temos uma situação, né, na qual os dados não são separáveis, ou o custo para eu separar esses meus dados é muito grande, né? Eu teria que criar uma função, né, de separação muito complexa aqui, né, que conseguisse, então, passar por todos esses meus dados. Aqui só um exemplinho, tá? Pra gente ver como é que seria algo assim. E o grande problema é que quando tem uma superfície complicada dessa, né, existe o risco de nós termos um que o pessoal chama de super treinamento, né? O famoso overfitting. A gente vai ver depois que é basicamente o classificador, que ele se torna muito especializado, ele tem uma taxa de acerto excelente no conjunto de treinamento, 100%, exemplo próximo disso. Só que quando a gente vai tentar utilizar o conjunto de teste, a taxa de acerto dele cai bastante. Tá? Então, isso é outra coisa interessante, né, que a gente tinha falado. Então, dado o meu conjunto de dados,
eu vou utilizar então um subconjunto, né? Vou particionar ele em treinamento para eu treinar o classificador, né? Eu vou ensinar o classificador a criar essa função de decisão e eu tenho um conjunto de teste, né? Então a gente fala que a gente vai particionar, porque esses dois conjuntos aqui tem que ser disjuntos, ou seja, a intersecção entre eles é vazia, ou seja, não pode ter uma amostra de treinamento que também é de teste, porque assim a gente vai acabar, a gente fala que a gente está roubando, né? Porque, então a ideia é que as amostras que estejam no conjunto de teste não tenham sido vistas, né, durante o treinamento. Então isso não pode, assim, um erro bastante complicado em machine learning, né? E por fim, então, na prática, bom, a gente tinha visto também a questão de algoritmos de aprendizado supervisionados, não supervisionados e semi-supervisionados, né, que dizem respeito basicamente à quantidade de amostras que eu tenho rotuladas, né, do conjunto de treinamento. Então, o aprendizado supervisionado eu tenho 100% das amostras de treinamento rotuladas, aprendizado semi-supervisionado eu tenho um subconjunto das amostras de treinamento rotuladas, e aprendizado não supervisionado ou agrupamento eu não tenho rótulo algum, né, das amostras. Rótulo que eu digo é um conhecimento a priori das amostras, por exemplo. Se eu estou querendo classificar música em pop e rock, por exemplo, quando eu digo rótulo, eu tenho, para cada música eu sei se ela é pop ou rock, por exemplo. Tá? Para eu então ensinar o classificador com base nesse conhecimento. Né? E de maneira geral, as técnicas de aprendizado de máquina, vamos dizer assim, elas podem se dividir em dois grandes grupos, né? Que é os problemas que a gente viu até agora, assim, nessa fase inicial, problemas de classificação, e temos também os problemas de regressão, que é o que a gente vai começar, tá? Problemas de regressão, basicamente, qual que é a ideia? A ideia não é separar o espaço, tá? Então eu tenho, da mesma forma, um conjunto de amostras, tá? Extrair características delas, mas agora eu não quero separar elas. Eu quero simplesmente encontrar uma superfície que consiga, a gente fala que dá o best fit no modelo, né? É o best fit, ou seja, que melhor se adequa ao modelo, tá? Então, por exemplo, aqui é um problema de regressão linear, onde a superfície que eu usei para dar o fit no modelo, ela é linear, né? É uma reta. Mas eu posso ter outras situações assim, né? Se eu tiver uns dados que estão nessa forma, obviamente eu não vou usar uma reta, né? Eu posso utilizar uma quadrática, por exemplo, né? Tudo bem? Você pode perguntar, mas qual é o modelo que eu vou usar, né? Se você conseguir visualizar o seu espaço de características, ajuda muito, né? Porque dá para ter uma ideia de como é que os dados estão distribuídos. Porém, né? A grande maioria das aplicações nós temos espaços de características com centenas, dezenas ou até milhares de dimensões que fica difícil visualizar. Então a gente acaba sempre utilizando por modelos eventualmente mais complexos, ou modelos de regressão baseados em redes neurais, por exemplo, para poder resolver o problema. Né? Então o pessoal acaba usando muitas vezes, né, um canhão para matar uma formiga, mas assim, de fato, como a gente não tem, se você não tiver muito conhecimento da informação dos dados, você vai ter que partir para uma coisa mais poderosa, vamos dizer assim. Mas para entender o conceito de regressão, então a gente vai começar com a abordagem mais simples de regressão, tá? Porque a partir dela a gente consegue fazer qualquer outra coisa, que é o que a gente chama então de regressão, né? Linear, tá certo? Regressão, por que ela se chama linear? Porque a superfície de decisão que eu vou querer aprender é exatamente isso aqui, ó. É uma reta. No caso 1, 2D, né, é uma reta, e no caso 3 ou mais dimensões é um hiperplano. Não deixa de ser uma regressão linear. Né? E a gente vai começar com o caso mais simples ainda, que é uma regressão linear que a gente chama de univariada. Ou seja, eu tenho apenas uma única variável, uma única característica. A gente já vai ver como é que isso funciona. Então, uma aplicação bastante interessante disso é a seguinte, né? Eu tenho, por exemplo, aqui um problema de estimar o preço da casa, tá? De acordo com a informação que eu tenho, que é o tamanho da casa, certo? Então, esse aqui seria meu eixo X, e eu tenho meu eixo Y aqui, que acaba sendo, vamos dizer assim, o preço da casa. Eu vou colocar 10 vezes 10 ao cubo aqui, que eu vou colocar, não vou colocar por conta de tamanho aqui o preço, né, inteiro. Então, por exemplo, se eu tiver uma casa de 10 metros quadrados, vamos supor que ela vai custar, tô chutando aqui, né, R$1.000, por isso que é 10 ao cubo, tá? 1 vezes 10 ao cubo.
perdão, vou colocar 10 aqui para 10 mil reais, tá? 10 vezes 10 ao cubo, tudo bem? Temos aqui, então a gente vai, tem uma casa de 30 metros quadrados, vai me custar aqui 20 mil reais, uma casa de 40 metros quadrados, já vai me custar aqui, vamos supor, 120 mil reais, e assim sucessivamente, certo? Então vamos supor que a gente acaba, né, aprendendo um comportamento dos dados mais ou menos desta forma. Então basicamente o que a gente vai querer fazer é o quê? Encontrar, né, a superfície que dá um melhor alinhamento nos modelos, de tal forma, usando um conjunto de treinamento, de tal forma que, quando eu encontrar essa superfície laranja, tá, eu vou chegar com uma amostra de teste e vou falar assim, olha, tem uma casa aqui com 47 metros quadrados, qual que é o valor estimado dela? Bom, vou lá, coloco na equaçãozinha que eu vou aprender, tá? Isso aqui vai me dar, sei lá, ó, essa casa aqui custa 119 mil. Então essa é a nossa brincadeira, tá certo? Como é que a gente faz isso? Então o pipeline é semelhante ao de conhecimento de padrões, de classificação de padrões convencional que a gente viu, né? Então eu tenho basicamente meus dados, vou ter que extrair características desses dados e alimentar um algoritmo, né? Vamos chamar aqui de IA, ou de aprendizado de máquina. E a ideia desse algoritmo, então, é aprender uma função, pode ser F, mas é uma função H que a gente vai usar, né? E depois, com o tamanho da casa, eu consigo estimar, né? Eu coloco o tamanho da casa como entrada e eu consigo estimar o preço da casa, tá certo? Bom, aí o que acontece aqui? Nós temos, né? A nossa ideia aqui é que a gente vai ter uma função linear, então, tá? A gente vai aprender o comportamento dos dados nessa brincadeira. Note, pessoal, que esse pipeline aqui, ele é utilizado em qualquer tipo de regressão, tá? Seja linear, seja polinomial, seja cúbica, qualquer coisa, tá? É que nesse nosso caso a gente vai trabalhar com, vamos dizer assim, os casos mais simples que querem então encontrar uma função linear. Tá? Então, basicamente, o que a gente está aprendendo agora é o quê? Regressão linear univariada. Tudo bem? Bom, então como é que funciona, né? A ideia da regressão linear, qual que é a ideia principal? Qual que é o objetivo dela, né? Encontrar, tá certo? Uma função, como eu falei para vocês, uma função linear. Tá? Essa função, ela é a função HW, né? Que possui essa forma aqui. Por que é HW? Tá? Por que eu tenho esse W aqui? Isso está dizendo basicamente que essa função H é parametrizada por W. Quem que é W? Né? W é basicamente esse vetor aqui que possui dois parâmetros, dois componentes, vamos dizer assim, né? O W0 e o W1. Quem que são esses elementos? Bom, se vocês derem uma olhadinha com um pouquinho mais de carinho, essa equação aqui, pessoal, é qual? A equação da reta que a gente já conhece, né? Tá certo? Só que eu estou usando uma outra representação para ela, utilizando outras variáveis. Depois que a gente vai acabar adotando um padrão, tá? Mas é a equação da reta, basicamente, né? Então, eu tenho o que nessa equação da reta? O W1 é o A e o W0 é o B. Né? Nós temos o A que vai me dizer, né, onde é que eu estou cortando a reta X, né? E o B, ele vai me dizer também onde é que eu estou cortando a reta Y, tá? Perdão, o eixo Y. E nós temos aí os valores de positivo e negativo que vão me dizer a inclinação da reta. É simples assim, tá? Essa é a ideia. Tudo bem? Então, olha só, vamos ver aqui vou mostrar aqui para vocês alguns exemplos, tá? Só para a gente relembrar um pouquinho de retas aqui. Então, suponha que tem essa situação aqui, ó. Vou colocar para vocês. Tem um eixo X. Aqui a gente tem o que? O HW de X, né? Que é a minha função. São alguns exemplos, tá? De equações da reta aqui para vocês. Então, eu vou ter essa reta aqui, ó. Tá? Qual que é essa reta aqui, ó? Então, vamos lá. Essa é a reta HW de X é igual a meio mais 0x. Que na prática é o quê? Meio, né? Então, aqui a gente tem o quê? Aqui a gente tem que o W0 é igual a meio e o W1 é igual a 0. Tá? Outros exemplos que nós podemos ter aqui, coisas também que vocês já estão acostumados, né? Aquela
a famosa reta y igual a x, né? Então, basicamente, eu tenho o quê? Eu tenho essa reta aqui, ó. Tá? Que é basicamente a reta y igual a x, só que no nosso caso, era para ser melhor uma retinha, né? Vamos fazer uma reta aqui, ó. Então, qual que é essa reta? Porque, na verdade, quem? W0 vai ser quanto, né? Vai ser 0 e W1 vai ser 1. Então, o valor de x que entra vai sair x. Tudo bem? E nós temos aí diversos outros exemplos, né? Que a gente pode ficar brincando aqui. Mas o mais importante, pessoal, que é uma outra palavrinha que vocês devem guardar, é o que? HW de x é quem? É a nossa função hipótese. Tudo bem? Então, na verdade, a nossa função hipótese é a função linear que eu quero aprender. Tá? Então, basicamente, o método da regressão linear objetiva aprender essa função hipótese. Tá legal? Vamos lá, na próxima aula a gente continua.